Boa tarde, Igor. Prazer falar com os amigos aqui da Band News, falar com o nosso torcedor aí. Como você disse, é um momento, né, que a gente vem aí de uma retomada, uma virada de chave, né? Então é um momento ainda de afirmação, né? A gente teve uma vitória importante ali na estreia do Turra lá em Belém e agora um clássico pela frente, né? Então acho que a gente espera fazer um grande jogo aqui para que a gente possa continuar nessa reconstrução, nessa retomada aí, que é importante para a gente na sequência aí, almejando estar ali dentro do G4, né? Ô Leandro, quando o Turra chega, o primeiro material que a comunicação do clube publicou é um material onde o Turra fala sobre os seus objetivos, sobre o próprio acesso. É um treinador que chega falando que quer subir para a Série A, quer disputar a elite do futebol. Isso aí mexe com o elenco? Você notou alguma coisa de diferente nos corredores do CT Vila do Tigre? Algo mudou com essa atitude avante do Paulo Turra? Ele sempre gosta de falar muito de intensidade também. Algo mudou nos corredores do Vila Nova desde a chegada do Turra? Bom, Igor, assim, na verdade, internamente é lógico que a gente sempre trabalhou almejando estar ali, né, no G4, né, o objetivo principal é sempre buscar o acesso. É lógico que a gente não fica externando isso o tempo todo, e aí às vezes a gente até é cobrado por isso, né, pelo torcedor, né, e que enxerga isso como uma falta de ambição do próprio clube, mas nunca existiu isso internamente, né, a gente sabe como que se desenha o campeonato, a gente tem uma maneira de tratar as metas aqui, principalmente de curto prazo, para que a gente atinja o objetivo lá no final, né? Então isso já vem desde o início da nossa gestão, mas internamente isso nunca mudou. É lógico que quando o professor, né, chega com esse discurso e aflora isso e leva isso também para o torcedor, traz também para ele, né, uma responsabilidade grande, né, e o torcedor enxergou isso, né, como algo positivo. Então a gente entende como natural, assim, é importante que o torcedor também tenha essa consciência, né? E eu acho que isso mexeu, né, com o nosso torcedor também. Prova disso é que a gente vai ter hoje a casa lotada aqui, a expectativa por tudo que foi falado, né, durante a semana, como você falou na apresentação dele, em torno do objetivo principal, que é o acesso, também faz com que o torcedor fique mais animado. Ô Leandro, se nós formos analisar o planejamento que foi feito por vocês no início da temporada, pela diretoria, o Vila Nova cumpriu os seus objetivos até então. Bateu o campeão goiano, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil e resta esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas existem alguns obstáculos. Um deles é o financeiro. O Vila Nova hoje tem uma das menores folhas da Série B. Eu queria que você falasse com mais detalhes como está o lado financeiro do Vila Nova hoje. É um clube estável? Como que está essa questão dos investimentos? O Vila é um clube que pode fazer uma loucura, assim dizendo, entre aspas, para contratar um jogador. Como está o lado financeiro do Vila? Que é até bom para o torcedor entender um pouco mais o que se passa nos bastidores. Bom, a gente dentro do planejamento, isso eu sempre falo nas entrevistas, né, a gente sempre teve muito bem definido, né, o nosso objetivo aqui desde que assumiu a gestão, que é trabalhar no resgate, na reconstrução do clube, né, em termos de infraestrutura. Isso a gente vem fazendo, né, prova disso é o Oba aí em condições de estar recebendo os jogos, é o novo CT que a gente tem, a estrutura administrativa, os departamentos, né, com equipamentos novos, né, e dando toda a condição para que os profissionais possam trabalhar aqui com tranquilidade. A outra parte é a questão das dívidas, que a gente, né, fala muito nisso, mas a gente ainda tem um passivo muito alto que a gente carrega, que a gente vem quitando aí na medida do possível, né, com os acordos que a gente tem, e a outra é a questão do futebol, de ter um time competitivo que possa representar aquilo que o torcedor deseja. Então, assim, esse é o nosso tripé, né? A gente precisa equilibrar as finanças em torno disso, e é algo que a gente não abre mão. Então, às vezes, o torcedor fica chateado por conta, né, do Vila ter uma das menores folhas aí do campeonato, mas a gente sabe que, sendo assertivo, tendo um time competitivo, com boas opções, e trabalhando muito, a gente consegue sim disputar o campeonato
com outros orçamentos aí muito além do que a gente tem, 2, 3 vezes mais do que a gente tem. Porque o futebol a gente sabe também que não é só o dinheiro. Se não tiver um trabalho, se não tiver uma convicção naquilo que está sendo feito, se você não entender como que é o campeonato, você vai, por mais que tenha dinheiro, passar dificuldade. Você consegue fazer uma projeção num tempo mínimo em que o Vila Nova vai conseguir fazer investimentos maiores, construir times mais caros, assim dizendo, Leandro? Cara, hoje, assim, a receita, né, do Vila, em termos de, no patamar de Série B, ela não foge muito, né, do que a gente tem. É lógico que a gente precisa ser criativo, a gente busca essas alternativas, mas dentro da média, não vai fugir muito do que a gente tem hoje. É lógico que com o ativo, com a venda de um atleta, com um acesso, uma premiação extra numa Copa do Brasil, de fase, né, que você possa ali estar passando, isso traz um fôlego maior e consequentemente, o investimento no futebol também é maior. Mas a gente, dentro do orçamento hoje que a gente tem, dentro desses objetivos, dessas metas, a gente procura trabalhar com esse orçamento, né, porque é um orçamento que a gente já tem aí uma certa regularidade, né, ao longo do tempo, a gente sabe como é que funciona, sabe das nossas despesas aqui, é algo que equilibra o clube, né, para que a gente possa aos poucos caminhar, né, e de repente aí tá no patamar que o nosso torcedor espera. Antes de falar sobre esse jogo contra o Goiás, essa temporada ela marca o fim da era Hugo como presidente do Vila Nova. Ele não pode se candidatar novamente para uma reeleição. O seu nome ele é muito bem quisto na boca do torcedor colorado. Você pretende, Leandro, continuar nas cabeças do Vila Nova, na direção, tem esse plano? Ou vocês ainda não estão pensando nisso, por conta da altura da temporada e tudo mais? Não, a gente trata com muita tranquilidade esse tema e esse assunto a gente sabe que não cabe nesse momento. Né? Lógico que a gente sempre deixou claro que a continuidade, né, desse pensamento, dessa equipe, né, que vem dessa equipe de trabalho, que ela precisa continuar. Né? Agora, os nomes, a composição disso, aí a gente precisa discutir no momento ideal. Acho que não é o momento, a gente está no meio de uma competição e a gente não pode perder o foco. Mas se a responsabilidade caísse no seu colo, assumiria? É uma questão que eu te falei, é lógico que meu nome vai estar sempre à disposição para ajudar aqui o clube, mas a gente tem outras pessoas e isso não é uma vontade, um desejo do Leandro, né? Isso precisa ser construído, assim como foi essa chapa que já está aí há 6 anos. Agora, falando desse clássico contra o Goiás, jogo muito complicado, jogo com um dos melhores times do campeonato, mas o Vila Nova, ele vem de um recorte muito positivo, enfrentando o próprio Goiás. Como é que chega o Vila Nova para essa partida, Leandro? Cara, eu acho que assim, a gente entende a importância do jogo, do momento, né, do Vila na competição. Como eu falei, é um clássico nesse momento para a nossa retomada, né, de confiança, de competitividade, né, a confiança do torcedor em acreditar que é possível o acesso, faz com que esse jogo seja fundamental. Né, a sorte nossa de ter esse clássico aqui no nosso mando, né, dentro do Oba. Mas é um jogo duro, clássico, não tem local, não tem posição de tabela, não tem orçamento, não tem nada, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, jogar um clássico, quantos os fatores, muitas vezes emocionais, né, podem definir a partida. Então a gente espera que os nossos atletas estejam num dia iluminado, né, concentrados, prontos para fazer aquilo que foi trabalhado, para que a gente possa superar, como você falou, uma das melhores equipes aí do campeonato. A gente sabe disso, sabe da força do Goiás, sabe dos pontos fortes deles aí, e a gente precisa estar muito concentrado para poder vencer esse jogo. O nome do Daronco te agrada para essa partida? Agrada, eu acho que ele, tanto o Klaus, eram nomes aí que já vinham, né, sendo cogitados para essa partida. É um árbitro experiente, acostumado com esse tipo de situação, né? E acredito que até para os jogadores isso traz uma tranquilidade maior.
E continuando falando sobre esse clássico, algo que marcou muito os últimos jogos entre Vila e Goiás, Leandro, foram os bastidores, principalmente envolvendo as duas diretorias. Teve aquele episódio lá na Serrinha do camarote com os adesivos e tudo mais. E para esse jogo hoje aqui no Oba foram liberados as cabines, a federação também se mobilizou enquanto a isso. Queria que você falasse sobre essa decisão de receber tão bem a diretoria do Goiás e falasse um pouco sobre esse espaço, quantidade ali de pessoas que vão poder adentrar o local, tudo que envolve mesmo essa situação. Cara, assim, essa situação, você citou, né, esse jogo lá na Serrinha, eu não estava no dia, mas em todos os outros que eu pude estar, assim, eu tentei, junto com os meninos aqui, receber todos da mesma maneira como a gente recebe os outros adversários. E te digo mais, assim, quando se trata de um rival, não só o Goiás, mas também o Atlético, a gente se preocupa ainda mais, né, em dar todo o suporte para que eles possam ter tranquilidade, porque sabe, né, do ambiente hostil que né, existe a rivalidade, mas o nosso papel enquanto diretoria, enquanto diretor, não é ficar torcendo, provocando essas coisas. A gente tem que estar aqui para receber todos da melhor maneira possível, assim como vocês, todos os outros que estão trabalhando aqui no jogo, a gente precisa ter consciência disso. Então, assim, dentro daquilo que a gente pode oferecer, a gente coloca toda a estrutura, né? Eu queria agradecer aqui também a federação, que está cedendo o camarote deles também para que pudesse também ser utilizado pela diretoria do Goiás, e acredito que não vai ter nenhum tipo de problema. A gente sabe, né, que às vezes tem uma provocação ou outra, tudo, mas a gente também tem que, nesse momento aí, agir como diretor e esquecer o lado torcedor. Então beleza, Paulo Francisco, tá aí o papo com o Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova aqui no nosso camarote. Hoje tem Vila Nova às 6h30 da tarde e à noite também tem a final do Feminino A3, né? O sábado perfeito seria o Vila Nova vencendo o Goiás e sendo campeão brasileiro também, né, Leandro? Isso, as meninas estão lá no Piauí, né? Tem um jogo difícil, né? O time do Atlético é um time muito qualificado, com investimento muito alto também. A gente conseguiu fazer a vantagem aqui, uma vantagem mínima, né? E sabe que lá, pela mobilização que está acontecendo, por tudo que envolve dentro da cidade lá, vai ser um jogo muito difícil. Tomara aí que as meninas também possam, pela primeira vez, aí, conquistar um título brasileiro. Não só para o Vila Nova, mas é o primeiro título do estado, né? Numa competição feminina. A gente torce aí para que elas possam também sair vitoriosas lá.